Arroi nerds, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da Enciclopédia das Akumas no Mi. A de hoje é a OP no Mi. A OP no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, sendo OP uma abreviação de Operation, a pronúncia japonesa da palavra em inglês Operation, ou operação. A fruta garante a habilidade de manifestar um espaço esférico em que o usuário pode manipular a orientação, movimentos e configurações físicas de qualquer coisa e qualquer um, e do próprio usuário, inclusive de forma cirúrgica, sendo uma fruta bastante renomeada e cobiçada por permitir também o portador dela realizar cirurgias milagrosas, curar doenças intratáveis e até mesmo contornar deficiências físicas, sendo chamada também de a Akuma no Mi Suprema devido ao seu poder único de conceder a outra pessoa a juventude eterna em troca da própria vida do usuário. Historicamente, de acordo com Jazz Barrows, a fruta foi comida uma vez por um médico no passado. Quando o Doflamingo escapou de Mary Joyce, ele levou consigo o conhecimento do Tesouro Nacional da Terra Santa, o que lhe permitiria conquistar o mundo inteiro se ele o combinasse com as capacidades da OP no Mi. Por conta disso, ele procurou esta Akuma no Mi por todos os cantos. O Doflamingo ficou sabendo que a fruta foi vendida para marinheiros por um pirata que não sabia do verdadeiro potencial dela. Doflamingo informou Rocinante, seu irmão, sobre a fruta e que deveria comer a fruta para que ele usasse os seus poderes na intenção de curar o LOL, que havia contraído a doença do chumbo branco. Porém, as reais intenções do Doflamingo era de que o Corazon usasse a habilidade da juventude perene nele, lhe concedendo a vida eterna. Rocinante sabia disso e conseguiu eventualmente roubar a OP no Mi, assim forçando o LOL a comê-la, para que ele pudesse se salvar da doença do chumbo branco. Como mencionei, o usuário anterior da OP no Mi no passado foi um médico que se tornou uma lenda. A fruta lhe permitiu fazer operações milagrosas que foram capazes de curar todos os tipos de doenças. Mais tarde, Trafalgar D. Waterlaw, o cirurgião da morte, se tornou o novo e atual usuário desta fruta. Pirata do North Blue, capitão e doutor dos piratas Heart. Um dos 12 piratas que são referidos como a pior geração e atualmente Eiichi Shichibukai. Um rapaz extremamente descontraído, intrigante, calmo e paciente, sempre esperando a oportunidade certa para concluir seus objetivos. Ral é o único sobrevivente da cidade de Flevens, cidade que sofreu com a síndrome do chumbo branco. Como a doença era fatal e bastante mal compreendida, Flevens foi destruída pelos países vizinhos por puro medo. Mais tarde se juntou ao Doflamingo, que pretendia transformá-lo em um de seus oficiais. Porém, graças ao Corazon, Lau foi liberto da influência do Doflamingo e recebeu a OP no Mi em troca, conseguindo curar sua doença do chumbo branco e se tornou um pirata que estava destinado a derrubar o império do Joker. Lau é traiçoeiro e inteligente quando utiliza os poderes de seu fruto, usando várias habilidades para redirecionar ataques que venham em direção a ele, desarmar oponentes ou até mesmo escapar de situações, além de diversas outras táticas. Desde sua primeira aparição em Sabaody, Lau desenvolveu bastante suas habilidades ao longo do time skip. Seu Room, por exemplo, agora cobre uma área muito maior do que antes, sendo o Room esse território esférico dimensional gerado por ele que marca o alcance do quão longe ele pode afetar os seus alvos, geralmente usando o aspecto de troca ou teleporte desse poder a seu favor, tanto dentro quanto fora de batalha, para obter coisas que estão além do seu alcance físico ou para confundir um oponente. Lau normalmente usa seus poderes também em conjunto com sua esgrima, tornando sua espada uma espécie de bisturi, enquanto seus poderes estão ativos. Apenas um golpe da espada é suficiente para dividir um esquadrão inteiro de inimigos sem muitos problemas, além dele usar detritos como forma de ataque, os lançando nos seus inimigos de forma telecinética. Ele também pode usar seus poderes em conjunto com suas habilidades de médico e auxiliá-lo em suas operações. Foi utilizando seus poderes que ele foi capaz de curar a sua doença do chumbo branco. Além desses poderes seriam usados para dar a juventude eterna a outra pessoa em troca da vida dele. Sendo assim, a OP no Mi é uma fruta bastante versátil. Lau praticamente manipula o mundo ao seu redor através de seus poderes, utilizando a sua sala de cirurgia. Um usuário bastante competente, faz muito bom uso das capacidades dessa fruta. Dentro do Room, ele pode fazer o que bem entender enquanto a habilidade está ativa, podendo cortar, trocar, girar e tudo mais, sem nem mesmo ferir de certa forma os seus alvos.
Mesmo depois do Rune não estar mais ativo, seus oponentes ainda permanecem com as mudanças que sofreram dentro da sala de cirurgia, podendo ser desfeitas apenas pelo próprio usuário. Suas habilidades com Shambles podem ser de grande ajuda em situações extremas onde exijam uma saída rápida ou estratégica. Além disso, como disse anteriormente, a maior vantagem desta fruta é ela ter essas propriedades milagrosas que faz com que seja capaz de curar qualquer tipo de doença. Nas mãos de um médico como o LoL, todo o potencial dela pode ser utilizado. Porém, quem comer a fruta e não possuir tais conhecimentos na medicina, não usará a fruta efetivamente. Além disso, sem o uso do Rune, nenhuma habilidade poderá ser utilizada. Então, se o alvo se mover para fora da área do alcance do Rune, ele não será afetado pelos poderes da fruta. Fazer múltiplos Runes é impossível, e quando ele é invocado, ele vai afetar toda a área em qual ele foi invocado, sendo impossível movê-lo de lugar. Além de que, LoL é obrigado a gesticular suas mãos para efetuar certos ataques. Doflamingo foi capaz de bloquear o Mess do LoL apenas restringindo o braço dele. E dentro da sua sala de operação, para que ele troque de lugar com algum objeto ou troque de lugar a si mesmo, ele precisa de alguma forma configurar o posicionamento do objeto de destino, caso não haja nada presente no ambiente. Outra desvantagem da Ope no Mi é que o uso frequente de seus poderes consome estamina do usuário, resultando em situações em que o LoL precise descansar ou então evitar confrontos muito longos com seus inimigos. Seu uso excessivo encurta o tempo de vida do usuário, além do uso da juventude perene, que pede o custo da vida do próprio usuário para que seja realizado. E, é claro, temos as fraquezas comuns de toda Akuma no Mi, como Água no Mar ou Água no Estado no Movimento, Kairosek e Haki. Principalmente o Haki, pois um uso efetivo dele pode oferecer resistência suficiente aos efeitos da fruta. Em um ano, por exemplo, o LoL foi incapaz de utilizar habilidades como Chambras no Kaido e na Big Mom devido ao hack muito superior dos dois. Uma vez a Ope no Mi despertada, o usuário ganha a habilidade de aplicar o Rune, esse espaço dimensional, em objetos, podendo ter diversos efeitos, e podem ser aderidos a qualquer que seja o contato, e não exigem que o usuário esteja dentro do campo operatório para que suas técnicas sejam executadas, ao contrário do Rune normal, ou seja, ao invés de expandir o Rune, ele pode ser comprimido em pontos específicos, suprimindo uma das fraquezas do Rune, que é que ele não pode ser movido e abrange apenas o espaço onde o usuário se encontra. Agora, curiosamente, a maioria das técnicas do LoL são referências a termos e ferramentas médicas, com exceção do Chambres, que é uma outra palavra para desordem ou transtorno. E com a Ope no Mi, pode-se perceber que o LoL pode usar habilidades de outras frutas, mas com algumas diferenças. Alguns exemplos temos a Barabara no Mi. O usuário é capaz de dividir partes do corpo de outros seres e objetos através de alguma ação, enquanto que a Barabara no Mi original em si divide o usuário instintivamente. Fuafua no Mi. O usuário pode levitar a qualquer coisa enquanto estiver dentro do alcance do Rune, enquanto que a Fuafua no Mi em si pode levitar objetos inanimados, apenas tocando neles, porém não podendo levitar seres vivos. E também a Nag Nag no Mi. O usuário pode criar um espaço dimensional colocando a condição de silenciar qualquer coisa que esteja dentro dele, enquanto que a Nag Nag no Mi original pode deixar objetos e pessoas em silêncio com apenas o toque. Esta é a primeira fruta usada por um supernova a ser nomeada, com exceção da Duruk. A Ope no Mi foi nomeada 55 capítulos depois da sua primeira aparição. Esta é mais uma das Akumas no Mi confirmadas por encurtar o tempo de vida de seu usuário, se for usada de uma maneira em particular. A outra é a Shiu Shiu no Mi, que é a fruta da cura. O uso excessivo da Ope no Mi encurta a vida do usuário, enquanto que a juventude perene necessita da própria vida do usuário para ser efetuada. A Ope no Mi, apesar de lembrar um coração, pode ter sido inspirada em um pêssego, pois os pêssegos na mitologia chinesa são símbolos de imortalidade ou os desejos de uma vida longa e saudável. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like, comentem, se inscrevam, ativem o sininho para receber notificações para quando tiver vídeos novos de capítulos das Akumas no Mi. No mais, eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, abraço, se cuidem e até a próxima.